que nasci na cidade econômica de Olivia, município do estado do Rio, pertencente à Porciúncula, né? Nasci naquele lugar. Ali os meus pais, meu pai de São Angelô, minha mãe Maria, José Januário, esse era o nome do meu pai. E dali mudamos para Porciúncula, de Porciúncula para Caeté, como eu falei. E no Caeté vivemos ali um tempo, até que meus pais praticamente se separaram, porque meu pai vivia muito e passou a não frequentar mais o lar, e até ele desistiu. E minha mãe descendo para Porciúncula, para o centro da cidade ali, conversando com minha avó, o irmão dela, mais velho, enfim, a família. Então, resolveram ficar, que ela ficasse e trabalhar e cuidar de nós, seus filhos, e assim levar a vida à frente. Né? E logo a seguir, ela conheceu o Sr. José Silvino, como eu já tinha falado, e ali, como aquela família, uma família, e sabendo os parentes de Sr. José Silvino, a sua ex-esposa, que ele tinha arrumado uma companheira e ela mexia com negócio de macumba, feitiçaria, ele fez um trabalho do qual uma das filhas indo visitar, levou algumas coisas, um presente, inclusive salgados, e ali a minha mãe repartiu com todos os filhos, mas veio afetar somente a ela, e ela veio adoecer, e aí foi para o hospital, e o fim foi a morte, como tinha dito. Né? E morrendo, então eu não pude mais ficar, porque ele não poderia ficar comigo, porque tinha os filhos também, como eu disse, né, anteriormente. E aí as coisas começaram a ficar difíceis para mim, porque não pude servir o exército, porque não tinha onde ficar, às vezes almoçava, não jantava, e assim, na casa de alguns conhecidos, e assim fui levando aquela vida triste, né, até quando chegou o ponto de eu também conheci uma companheira e tal, e chegou até quando parei que estávamos ali em frente a um baile, né, como eu falei, estava ali diante do baile ali, a qual nós esperávamos dar 2 horas, 2 e pouco, para poder então eles deixar que a gente entrasse para curtir um pouquinho, como diz lá o mundo. Então foi nesse lance aí que me deu vontade de ir na serraria. Não sei o porquê me entrou aquilo na mente naquele momento, que não tinha nada a ver, 2 e poucas horas da manhã, serraria um pouco distante, por que ir parar lá na serraria? Sendo que quando eu cheguei lá na serraria, aí me deu vontade de ir ao banheiro. Mas por que ir ao banheiro? Sendo que lá tinha secretaria encostada ao banheiro da serraria. Nisso que eu vou passando pela porta da secretaria para chegar ao banheiro, eu encosto na porta da secretaria, aonde ficava ali os documentos ali, os trabalhos da serraria, de imóveis que era feito, que era encomendado, e principalmente a gaveta onde ficava a finança, onde ficava o dinheiro. E quando eu encosto naquela porta, eu percebi que ela estava aberta. Aí eu empurrei a porta e fui logo levando a mão na gaveta onde ficava o dinheiro. E quando eu percebi que a gaveta estava aberta, eu enfiei a mão na gaveta e o que a mão alcançou, eu puxei e coloquei no bolso. E com isso, então, já acabou a vontade do banheiro e tudo, porque já com o dinheiro ali na mão, agora eu vou voltar para o baile ali, vou curtir, vou beber, porque antes não podia entrar, né? Mas agora eu tenho dinheiro e eu nem sabia a quantia que tinha
Mas aí quando eu voltei, e a pessoa que estava comigo, a garota, perguntou assim, mas já? Não, vamos embora, vamos embora. Mas por que tanta pressa? Aí eu mostrei ela, falei, mas não vai dar certo. Isso é dinheiro dos outros e tal. E eu não tinha esse costume de mexer em nada de ninguém. Mas aí, não, vamos embora, vamos embora. Aí fomos pro baile. Aí chegando lá no baile, aí compramos 2 ingressos e entramos e ali começamos a gastar aquele dinheiro. A dó tinha pegado na serraria desse ex-padrasto. E comecei a gastar aquele dinheiro, bebendo ali, aquelas bebidas caras, né? Aquelas coisas que só quem tinha mesmo, tal dinheiro podia comprar. Mas como era muito conhecido ali, alguns que me conhecia vendo aquilo, começou a admirar, mas assim, comprando bebida, cara, bebendo, fazendo farra, o que está acontecendo? Mas por tudo isso aí deixaram lá. E aí eu passei o resto da noite ali naquela farra, naquela bebedice, pagando para os colegas, e assim foi até o amanhecer. Só que aquele dinheiro, ele sumiu rapidamente. Não sei que eu gastei, não sei o que aconteceu com o resto daquele dinheiro. Então, quando domingo, assim, já lá para as 9 horas, aí eu comecei a pensar no que eu tinha feito. E agora? O que vai acontecer quando eu descobrir? Porque cidade pequena, logo as pessoas descobrem e vai achar quem pegou, vai encontrar quem roubou. E assim eu comecei a ficar pensando naquilo. Ele foi passando horas, foi passando domingo, quando foi pela segunda-feira, aí o seu Aécio, que era dono de outra serraria, eu sabia lidar com um negócio de madeira, essas coisas, foi engenho, eu já tinha trabalhado com o professor José Silvino, me chamou para trabalhar para ele, a troco da comida, praticamente, porque sabia a minha situação, e eu não tinha onde ficar no lugar fixo. Então ele me ofereceu, dava trabalho, dava comida, e eu dormia no quartinho, sem luz, sem nada, sem a beira do rio. Ele trabalhava lá, almoçava, vinha dançar e dormia à beira do rio ali naquele quartinho. Passando-se segunda-feira, quando foi pela terça-feira, que aquilo espalhou ali pela cidade e tal, perguntando assim se alguém não viu, coisa e tal. Então, alguns daqueles que me no bairro conhecia o seu José Silvino, conhecia o seu Gerson, que era um soldado na época, era um militar, era um policial. Aí ele falou, eu vi o José Luiz lá no bairro, lá, com dinheiro aqui e tal, mas a gente não tem nada com isso e tal. Aí o José Silvino foi lá na terça-feira, na serraria do Oeste, conversar comigo a respeito se eu tinha pegado, se era eu, e se ainda tinha algum daquele dinheiro, porque não era pouco dinheiro, né? E eu falei que era eu, que não tinha como esconder, e que não tinha mais nenhum dinheiro, e ele falou, como é que nós vamos fazer agora? Eu preciso, você tem que acertar isso aí, porque eu não quero te prender, não quero mandar te prender, mas eu quero que ele prender, que era policial e era sócio dele. Aí eu fiquei meio assim, meio desconfiado, não tinha como. Aí o seu Aécio, sabendo disso, aí já não me quis mais também na serraria. Aí ficou um negócio difícil para mim. Quando foi na quarta-feira de manhã, eu levantei daquele barraquinho que estava vendo o rio, assim desbloqueado, com medo, não sabia o que fazer ou para onde ir. Aí vim para casa de uma colega minha chamada Elza, que vive até hoje ainda, e aí fiquei ali conversando com ela, mas assim, desconfiada, assim, né, com medo. E quando eu chego lá, sai essa Elza, caçando nos buracos do tijolo, para ver se encontrava algum dinheiro que eu tinha escondido, algum daquele dinheiro no buraco do tijolo da casa dela. Né? Mas não chegou e até lá o dinheiro. Mas sendo que esse Gerson, ele não esperando, foi lá na delegacia, deu parte, então, estando na casa da Elza, ele chegou com um senhor com nome sério, que era investigador, e perguntou pelo meu nome, você que é José Luiz, se quer me acompanhar até a delegacia? Eu falei, tudo bem. Aí eu fui com ele
dia, ali então, eu fiquei preso na delegacia ali por 8 dias, aguardando a chamada do delegado. E as pessoas que eu estava presa junto com ela ali naquela cela, tinha assim, umas 8 a 10 pessoas, mais ou menos, eles falavam comigo assim, olha, quando o delegado te chamar, ele vai mandar você passar na frente dele. E quando você passar na frente dele, você trinca os dentes para você não cortar a língua, porque ele costuma dar um tapa na nuca do camarada e ele cai lá na frente. E eu fiquei com medo daquilo, né? Mas quando ele me chamou no 8º dia, aí quando ele me chamou, aí eu saí, passei na frente, com medo de acontecer, mas graças a Deus não aconteceu. Aí subimos a escada, fomos para o segundo andar, onde era a sala dele, e quando eu chegando lá, já estava também a jovem, que era minha companheira, sentada lá na sala, me guardando, e quando eu cheguei ali, eu sentei, comecei a conversar e me indagar, e perguntou se ela tinha alguma coisa a ver, né, com aquela situação, e eu disse não, que ela não tinha, quem fez tudo fui eu, e por que você fez, e tal, aí eu expliquei. Aí daí a pouco ele mandou que ela fosse embora, e chegou o meu tio, José Roberto, o qual ali conversando com o delegado, e o meu tio ele era empregado no clube de Capitesta, de Poço, o clube dos granfinos ali, dos grandões, e também deu uma palavra lá, a esse delegado lá e tal, e disse que as coisas estavam mais ou menos já encaminhadas. E propôs pagar a quantia, telefonou ele para o meu tio que estava em Linhares, Luiz Paulo, que trabalhava no Banco do Banesp nessa época, e então eles combinaram em pagar a quantia. E assim, quando foi com 9, aí eu voltei para a cela novamente, depois daquela conversa. Aí, quando foi com uns 12 dias, mais ou menos, aí eles me soltaram sobre o negócio de habeas corpus, sim, habeas corpus, né? Primário, essas coisas. Aí, então, me mandaram embora para cá. Aí, irmãos, aí foi vergonhoso, porque eu estava ali dentro desses dias, parecia que eu estava um ano dentro daquele lugar, daquela cela. Quando eu saí na rua, né, com a vergonha tremendo, passando pelos colegas, e alguns falando, ele me chamava de negão, negão, homem de dinheiro, isso estava com a vergonha tremenda. Aí quando eu cheguei na casa do meu tio, então, esse Zé Alberto, tinha minha tia Hilda, que hoje é falecida, tinha meus filhos, com a vergonha dele danado, não tinha como ter alegria mediante o que ele faz, que família pobre, mais honesta, né, trabalhadeira, pessoa conceituosa, e eu me envergonhando na própria família, né? E assim, então, eu fiquei ali, uma vergonha tremenda na casa do meu tio, não querendo sair para a rua, e aguardando o meu tio Luiz, que vinha de Vitória para me buscar, para poder levar para morar com ele em Vitória do Espírito Santo, porque ali não tinha condições de viver ali, e ele ia me ajudar para ver se ali eu tomava outro rumo na vida, despertava a vida, né, e viver uma vida normal, trabalhar e tal. E assim, então, quando foi pela madrugada, eu estava dormindo, aí eu ouvi quando eles começaram a conversar, ele chegou e começaram a conversar, né? E aí eu não dormi mais, eu escutei eles falando, a minha tia falando, pois é, que vergonha, né? A família, ninguém deu para isso, Zé Luiz é o único que veio dar para esse tipo de coisa, desonrando a família, né? E eu fiquei triste com aquilo, eu não tinha onde esconder o meu rosto daquela situação, e ter que ouvir tal coisa, né? Mas quando foi pela manhã, ali acordando, aí eu conversamos ali e tal, ficou tudo certo. Aí então, quando foi à noite, a sua casa estava comprada, quando foi à noite, então, aí nós pegamos o ônibus com
o destino a Itaperuna, para Itaperuna, então, pegar o ônibus para Vitória. E quando chegando em Itaperuna, pegamos o ônibus ali e fomos para Vitória. Ali no ônibus, dormi quando eu cheguei na cidade de Vitória. Bem? E o próximo eu falarei a partir de quarta-feira, querendo ser o Jesus. Amém?